Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas neste dia. Te agradecemos pelo teu mover do Espírito pela manhã. Te agradecemos pela oportunidade de te adorar neste lugar. Agora, Senhor, te pedimos, fala conosco. Fala, porque estamos atentos à tua voz. Porque, Senhor, precisamos da direção da tua palavra para prosseguir a nossa jornada. Senhor, nos abençoa em o nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, amados. Eu sei que é uma passagem conhecida, mas Deus colocou algo no meu coração a respeito dela. Eu nem sabia que era culto de irmãs. Quando foi falado, quando foi convidado para estar aqui, Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. De manhã, o pastor Júlio pregou sobre a viúva de Naim. E hoje eu quero falar sobre essa mulher, outra viúva, outra história, outro mover de Deus, outro cuidado de Deus. A gente vê a multiforme graça do Senhor trabalhando no mesmo tipo de causa, mas de formas diferentes, dentro da necessidade específica. Deus, ele conhece a cada um de nós. Podemos ser todos filhos de Deus, podemos estar todos juntos reunidos numa mesma congregação, mas Deus não nos trata como multidão. Ele nos trata individualmente nas nossas necessidades. E isso é o que faz a diferença do nosso Deus. Deus não nos pega dentro de um saco e coloca daquilo tudo que precisa e joga. Não. Você pode estar até dentro do saco, mas cada um tem um tratamento diferente. Imagine o saco de batatas. Se uma tiver podre, é tirada aquela podre fora. Às vezes você vai usar uma batata daquele lugar, mas ela está só com um machucadinho. Ele tira só aquela rapinha. Então, cada batata ela é tratada de uma forma. Assim é o nosso Deus. Cada um de nós, Deus vê aquilo que precisa ser tratado na nossa vida e Ele faz a diferença. Voltando à mulher, por ser um culto de mulher, e mais uma vez falando de viúva, mulher naquela época, mas especialmente em Israel, ela não era uma pessoa privilegiada. Ela não tinha direitos. Ela só tinha direito se ela estivesse debaixo da autoridade ou do seu pai ou do seu esposo, de ninguém mais. Uma vez que ela saía do seu lar e ela ficava sob a autoridade do seu esposo, se ela perdesse seu esposo, ela só tinha direito a alguma coisa se ainda tivesse filho homem. E se não tivesse filho homem, ela não tinha nada. Né? A gente viu hoje pela manhã que a viúva da cidade de Naim, ela tinha uma dificuldade. Uma já era viúva, já tinha perdido seu marido. Depois perdeu o seu filho que estava fazendo seu enterro. Então ela não tinha nada. Por que não tinha nada? Porque ainda que ela tivesse alguma herança, ela não tinha direito sobre aquela herança. Tudo que ela tinha era tomado, era levado. Na época, antes dos reis, era colocado perante os sacerdotes. Com os reis, era para a autoridade. Mas havia um segredo que Deus deixava, que Deus jamais deixou desamparado o órfão, a viúva e o estrangeiro.
Deus tinha, ai daqueles que fizerem alguma coisa com as viúvas ou com os órfãos, porque se eles clamarem a mim a respeito de tal situação, eu ouvirei do céu e tratarei da situação. Deus, ele tem esse cuidado. Mas isso dentro do seu povo, ele deixou uma ordem, cuidai delas. Por quê? Porque no Egito, mulheres, tanto no Egito como na Babilônia, que eram lugares que eles conheciam muito bem, mulheres ali, elas já eram privilegiadas. Mulheres eram donas de negócios, elas podiam negociar, elas tinham direito às heranças, elas tinham direito a tudo. Então você imagina o conflito que aquela mulher passava naquela época. Ela não tinha nada. Agora vamos analisar essa mulher. Se mulher já não tinha direito a nada, essa daqui era uma esposa de profeta. Irmãos, como é que profeta vivia naquela época? De quase nada. Só o suficiente para sobreviver. Era a roupa do corpo e a alimentação. Porque eles estavam ocupados e preocupados com as coisas de Deus. Ele pertencia à escola de profetas. Eles estavam ali sob a liderança de Eliseu. Eliseu era um homem que conhecia o esposo dessa mulher que havia morrido. E sabia que ela não estava de brincadeira quando ela veio até ele dizer que estava com necessidade. Porque ela fala assim, ó, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aleluia. Ela dava testemunho do seu esposo. Ela falou, em outras palavras, ela dizia, olha, aquele que andava contigo, aquele que caminhava junto contigo nas lutas, nas batalhas, pelas causas do Senhor, aquele mesmo que você sabia que era fiel, ele morreu. E agora as dívidas estão lá. E os credores estão batendo a minha porta e eles vão levar os meus filhos. Irmãos, se a pessoa não tinha dinheiro para pagar as suas dívidas, os cobradores, eles tinham direito, por lei, de levar os filhos daquela família para viverem de escravos, para pagarem a sua dívida por um tempo determinado. Geralmente por 6 anos, e depois desse período eles eram postos em liberdade. E era uma causa que era levada perante o rei, que era a autoridade suprema da nação, para que ele advogasse. Só que o costume já era tão grande que não precisaria mais levar perante o rei, era só chegar lá e tomar os filhos daquela mulher, porque já era um acordo, isso já era normal, previsto em lei. Então aquela mulher não tinha chance nenhuma, nem recorrendo ao rei, para que alguma coisa acontecesse. Então aquela mulher sabia que o único que poderia fazer alguma coisa para a vida dela era o Senhor Todo-Poderoso. Ela sabia que não havia mais jeito. E ela foi na direção certa buscar a sua vitória. Vocês estão entendendo? Muitas vezes estamos passando pelas nossas necessidades, sabemos que não tem jeito e continuamos a bater em porta que não vai dar solução alguma. Se ela batesse na porta do rei, o rei não ia falar para ela, olha, eu não posso fazer nada para você, porque a lei diz, eles têm direito de levar os seus filhos. Mas ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher, ela tinha conhecimento, porque se ela testemunhava do seu esposo, era porque não só no meio dos profetas ele era um homem de Deus, mas também ele era homem de Deus dentro da sua própria casa. Aleluia. E outra lição eu tiro disso é que nós, hoje em dia, temos perdido muito, porque não conseguimos testemunhar de nós mesmos. Quantas situações já não vivemos em que as esposas não sabem, não têm condições de dar um testemunho dos seus maridos? E quantos maridos também não conseguem dar um bom testemunho das suas esposas? Mas quão bom é que quando nós podemos testemunhar da nossa família e falar, olha, ele não é bênção só lá na igreja, não. Ele é bênção dentro da minha casa. Aquilo não acontece só lá, não. Aquilo acontece dentro da minha casa. Porque o primeiro lugar em que Deus tem que mover e o milagre tem que acontecer é dentro da nossa casa. A nossa casa
porque se há um sacerdote de Deus dentro de casa, a glória de Deus tem que descer ali. É o primeiro lugar que o fogo tem que descer. Aleluia. É o primeiro lugar onde a comunhão tem que acontecer. É o primeiro lugar onde o amor tem que acontecer. Aleluia. É o primeiro lugar onde o milagre tem que acontecer. Aleluia. Dentro da nossa casa. Aleluia. Quando a gente vive numa casa assim, nesse esquema, as coisas, quando vemos para a casa do Senhor, ficam mais fáceis. Não fica, pastor Carlos? Porque a família em harmonia, a família em amor, a família podendo ter esse relacionamento, qual o problema dela se relacionar com a outra família? Nenhum. Porque ela sabe o que é amar, ela sabe o que é se relacionar, e ela vai querer ter esse desenvolvimento dentro da casa do Senhor. E as coisas fluem, as coisas vão bem. Mas nesse momento, essa mulher está vivendo um período de dor, um período de treva, um período em que ela sabe que se o Senhor não levantasse sobre ela a sua mão, estaria tudo perdido. Mas ela sabia, porque ela foi até o profeta. E Eliseu faz uma pergunta para ela: o que hei eu de te fazer? Mas parece assim que é aquela pergunta igual de Jesus, quando o cego chegava perto dele e falava: o que tu queres? O que queres que eu te faça? Eu vou querer alguém para me andar, né? Que o Senhor coloque um guia na minha mão, um dinheiro no bolso, que eu seja aceito na sociedade. Tá bom. Não, eu quero ver. Então Eliseu fala: o que hei de fazer? É claro que ela está precisando de um socorro. E é claro que ela sabia que existia um socorro para ela. Só que ela não tinha ele nas suas mãos. Mas no mundo espiritual, a vitória já havia sido declarada. Entendamos isso, irmãos. A vitória no mundo espiritual, ela já está declarada sobre as nossas vidas. Nós só temos que tomar posse. Nós só temos que perseverar, insistir, continuar. Quando Daniel orava, a vitória dele chegou quando? Chegou dias depois. Mas quando Deus ouviu, no exato momento que Daniel clamou, Deus enviou o anjo, mas não conseguia chegar com a vitória. Houve uma batalha no céu e depois de 22 dias, 21 dias, a vitória chegou para Daniel. Mas ela já tinha sido liberada. E Daniel não murmurou, ele continuou insistindo em oração. O que nos falta é perseverar e insistir ao Senhor em oração ao Deus. Parece que quando nós vemos a primeira dificuldade, pensamos: Deus não esqueceu de mim. Deus não quer fazer mais nada por mim. Essa mulher não poderia ter murmurado? Claro que sim. Quem mandou? Que adiantou meu marido ser profeta, ficou em escola de profeta, agora morreu e eu estou aqui na miséria, estão levando meus filhos. E ela poderia, ao invés de pedir socorro a esse profeta, ela poderia estar gritando, fazendo um escândalo na rua e dizendo: olha, ele te serviu e agora eu estou na miséria, a culpa é tua. Irmãos, fazemos isso muitas vezes com o nosso Deus. Na invenção da nossa mente, não. Muitas vezes a gente quer colocar Deus contra a parede com as nossas histórias, com os nossos dramas, e fazemos um drama capaz de ganhar até um Oscar se deixar, de tão dramático que o ser humano é. Mas quando nos posicionamos e nos escondemos no Senhor, a vitória, ela chega. E chega, não é de uma forma qualquer, ela chega diferente. Esse homem pergunta: o que tens em casa? E ela diz: o que? Senão o quê? Uma botija de azeite. O que mais Deus precisa, senão um pouco de unção para começar a fazer o milagre? Maravilhoso. Irmão, se você só tiver uma botija de azeite, já basta para um milagre acontecer na tua vida. E nós agora temos vivido uma plenitude que essa unção, ela está derramada nas nossas vidas, nos nossos pés, do nosso lado. E o que temos feito? Nós temos represado a unção que Deus tem derramado sobre nós. A unção de Deus desce e a gente vai e coloca uma comporta aqui, a gente fecha, não deixa a unção descer. E Deus está mandando e ela não desce, porque você colocou um guarda-chuva e não quer se molhar na unção.